Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Cá Entre Nós. Hoje eu vim trazer um vídeo que me pediram, que é sobre comemorar legalmente em Portugal. Eu não vou falar aqui de todas as opções que vocês têm para conseguir residir legalmente em Portugal, porque realmente são muitas opções. Pode ser através de um visto de estudante, através de investimento, da aquisição de um imóvel, enfim. Como as opções são diversas, se eu falasse aqui de todas elas, o vídeo ficaria muito extenso e penso que seria cansativo, tanto para vocês quanto para mim. Então eu resolvi falar de uma das formas que eu vejo que é bastante utilizada, principalmente pelos brasileiros que vêm do Brasil para cá, que é a legalização através de um contrato de trabalho ou através do trabalho de forma independente. Vocês já devem ter ouvido falar de uma nova lei de imigração, ou que surgiu uma nova lei de imigração que veio facilitar um pouco as coisas. Na verdade, o que acontece é que a lei que regula a entrada, permanência, saída e afastamento dos estrangeiros do território português sofreu algumas alterações em agosto do ano passado pela Lei 102/2017, de 28 de agosto. Eu vou deixar essa lei aqui no box de informações para que vocês possam consultar depois todo o teor da lei e se vocês lerem a lei, vocês vão perceber melhor aquilo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, vou deixar a lei no box de informações para que vocês possam consultá-la já com as alterações que foram feitas. Então, essa lei é muito importante porque ela trouxe imensas alterações que foram mesmo relevantes para quem quer se legalizar no país através dessas opções que eu falei, que era o contrato de trabalho e o trabalho de forma independente, que é aquilo que nós chamamos aqui em Portugal de recibos verdes. Isso porque eu vou passar a explicar. Com a lei anterior, o que acontecia era que a lei previa, no seu artigo 77, entre outros requisitos, mas no artigo 77, número 1, a linha A, dizia ser necessário já a obtenção de um visto prévio. Esse visto prévio de acordo com a necessidade, de acordo com o propósito que a pessoa queria. Imagina, se era trabalhar em Portugal, então você tinha que pedir no consulado do país onde você reside um visto para trabalho, um visto para estudo, enfim, são esses vistos que você pede no consulado do país onde você reside e isso é que a lei passava a exigir. O artigo 88 da lei, que regulava, e ainda regula, mas agora alterado, que regulava a concessão da residência através do trabalho subordinado, que é o trabalho com contrato de trabalho, e o artigo 89, relativamente aos trabalhadores independentes, dizia que a concessão da residência sem o cumprimento desse requisito do visto prévio, ou seja, se você vinha para Portugal sem anteriormente ter esse visto prévio, a concessão dessa residência seria excepcional e dependeria da discricionalidade da administração do próprio CEF. E por que isso não era assim tão fácil? Porque isso, dependendo da discricionalidade do CEF, o CEF poderia dizer que sim, poderia dizer que não, o processo demoraria imenso tempo, basicamente não dependeria da manifestação de interesse do próprio cidadão, não dependia de você se você quisesse se legalizar em Portugal. Basicamente, o que a lei dizia era isso. E para além de ser uma situação excepcional e discricionária sem esse visto prévio, era necessário que você tivesse um contrato de trabalho, no caso falando agora do trabalho subordinado, não é? É necessário que você tivesse um contrato de trabalho, estar inscrito na Segurança Social e ter entrado legalmente no país e que a sua permanência no país também fosse legal. Ou seja, essa situação criava alguns problemas. Por quê? Primeiro porque muitas pessoas entram com o visto de turista e depois resolvem ficar no país e quando o visto de turista acaba, o que acontece? A pessoa acaba por ficar ilegal. Então, já um dos requisitos não estava cumprido, que era a permanência legal no país. Outro problema era, quando você queria fazer um contrato de trabalho, você pedia ao seu empregador um contrato de trabalho, imagina que você se candidatasse a uma vaga de trabalho, o empregador dizia que era necessário o número da Segurança Social para ele fazer esse contrato de trabalho. Aí a pessoa se dirigia à Segurança Social para conseguir o número e a Segurança Social dizia que era necessário ter o contrato de trabalho para você ter o número. Acabava por ficar nessa de um precisa do outro e o outro precisa do outro.
Parece uma situação contraditória, mas na verdade não é bem contraditória, porque esse regime estava pensado para aquelas pessoas que já entram com um visto prévio. E para as pessoas que não entravam com um visto prévio, se deparavam aí com essa dificuldade em conseguir tanto o contrato quanto o número da segurança social. Ficava essa questão de um acabava por jogar para o outro. E era uma situação excepcional, tanto quanto para o contrato de trabalho, como para os trabalhadores independentes que não tivessem também esse visto prévio. O que aconteceu? Em agosto do ano passado, essa lei 102/2017, de 28 de agosto, trouxe algumas alterações para essa lei que regula essas questões. E essas alterações foram importantíssimas, começando pelo fato de o artigo 88 deixou de prever que essa era uma situação excepcional, ou seja, a concessão sem aquele título prévio, se preencher determinados requisitos que nós já veremos, deixou de ser uma situação excepcional e de discricionariedade da administração do CEF. E ela passa agora a depender, tanto na parte do contrato de trabalho quanto para trabalhadores independentes, ela passa a depender da manifestação de interesse da própria pessoa diante do serviço do CEF. Já não é discricionário, depende da manifestação de interesse diante dos serviços do CEF. Então, se você quer se legalizar, você vem para Portugal, quer vir para Portugal e quer se legalizar dessa forma, no caso do contrato de trabalho, o que a lei passa a exigir é você ter um contrato de trabalho ou, e nesse ou aí reside uma importância muito grande, ou um contrato promessa, ou fazer prova de uma relação laboral através de uma das entidades que estão referidas na lei. E por que esse ou passa a ser importante? Eu vou explicar. Porque se você tem um contrato de trabalho ou a relação laboral, você vai ter que estar inscrito na Segurança Social, sim. No entanto, se você tiver apenas uma promessa de contrato, a lei excepciona essa situação. A lei diz é necessário estar inscrito na Segurança Social, com exceção da promessa de contrato. Ou seja, se você tiver uma promessa de contrato de trabalho, não é necessário estar inscrito na Segurança Social. Você consegue dar entrada nos seus documentos, mesmo sem estar inscrito na Segurança Social. E isso facilita imenso, resolve toda aquela problemática que eu falei há pouco, de um pedir uma coisa, outro pedir outra coisa, porque simplesmente basta a promessa de contrato. E para muitas pessoas é mais fácil conseguir a promessa de contrato, porque os empregadores veem de forma mais fácil uma promessa de contrato de trabalho do que logo efetivamente um contrato de trabalho. E essa questão de deixar de ser excepcional mudou também para o caso dos trabalhadores independentes. Se você quer trabalhar como trabalhador independente, que basicamente você passar o recibo verde, você presta um serviço, é uma prestação de serviço, e você passa um recibo a dizer que prestou determinado serviço e que recebeu X para aquele determinado serviço. É isso que consiste os recibos verdes. Para você trabalhar dessa forma, você tem que se inscrever nas finanças como um trabalhador independente. Você vai colocar ali a atividade que você vai exercer, o quanto que você vai ganhar, enfim, essas coisas todas. Se vocês quiserem depois, eu posso fazer um vídeo só falando sobre esse processo de inscrição no CEF através dos recibos verdes, porque hoje meu objetivo aqui foi só falar para vocês os requisitos e o que mudou e como passou a ser mais fácil. Mas agora também nessa questão dos trabalhadores independentes, passou a ser através de uma manifestação de interesse da própria pessoa. Não depende mais da discricionariedade do CEF. Então, resumindo, o que se tornou mais fácil e por que se tornou mais fácil? Um outro requisito que eu esqueci de falar e que é de suma importância, que é, lembra que eu tinha dito que era necessário entrada e permanência legal no país? Pois é, então, com essa nova alteração, já não é assim. É necessário que você tenha entrado legalmente no país, mas independe da sua situação. Ou seja, mesmo que você esteja ilegal no país, desde que você tenha entrado legalmente e tenha os outros requisitos, você pode sim dar entrada nesse processo de pedido de residência. Então, resumindo e concluindo, só para ficar aqui bem claro para vocês, no caso do contrato de trabalho, os requisitos que vocês vão precisar para dar entrada nesse documento. Contrato de trabalho ou relação laboral certificada por uma dessas entidades previstas na lei, mais segurança social, ou só a promessa de contrato de trabalho, mais a residência, ter entrado legalmente no país, apenas.
tanto para o contrato de trabalho quanto para a relação laboral. Os três bastam a entrada legal no país, independente da sua situação. A única diferença é que, se você não tem um contrato promessa, tem um contrato de trabalho e uma relação laboral, você precisa do número da Segurança Social. Se você tem apenas um contrato promessa, você não precisa estar inscrito na Segurança Social, porque você pode fazer sem essa inscrição na Segurança Social, o que acaba por facilitar bastante a vida de quem quer se legalizar através dessa forma. Por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo ajude, que vocês possam ser esclarecidos nessas questões. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, alguma pergunta, se querem que eu grave um vídeo falando de outras possibilidades ou explicando melhor a questão dos resíduos verdes ou, não sei, qualquer questão que tenham, deixem aqui nos comentários, porque eu vou tentar responder a todo mundo. Se for uma questão que muita gente tenha dúvida ou peça, posso gravar outro vídeo falando sobre isso. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ajuda clicando aqui em gostei. Se inscreva aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificações para sempre que eu postar um vídeo novo, vocês receberem a notificação, ok? Um beijinho e até o próximo vídeo.